Acordamos perplexos, nós jornalistas, e todo o Brasil e parte do mundo acordou perplexa com a denúncia do Ministério Público Federal de Brasília abrindo uma investigação, uma denúncia contra o jornalista do The Intercept, Glenn Greenwald. Um absurdo, porque o Gilmar Mendes já havia proibido a investigação do jornalista Glenn, porque feriria o direito da livre iniciativa da imprensa e feriria também o direito ao sigilo da fonte. Gilmar Mendes já tinha proibido. Esse procurador de Brasília disse que não, o Glenn não foi investigado, mas foi interceptado por comunicar-se com os criminosos nessa operação Spotify, porque os criminosos estariam conversando aí com o Glenn e combinando alguma coisa. Mas eu vi claramente a notícia e não a combinação de nada. O Glenn apenas disse que vai permanecer com o material que ele recebeu dos criminosos da fonte, e ele, como jornalista, independente de qual fonte ele entrega o material, ele tem direito de publicar. É um interesse público, porque é o interesse da sociedade saber o que passava nos bastidores da justiça brasileira, o que estava acontecendo por debaixo dos panos. Mas o Gilmar Mendes já tinha proibido e esse cara passou por cima, cometendo um abuso de autoridade. Essa lei do abuso de autoridade que passou agora recentemente se encaixaria nesse procurador que está cometendo um ato de abuso de autoridade, passando por cima do Supremo Tribunal Federal. A defesa do Glenn já disse que não vai recorrer agora ao STF, porque quem está lá de plantão é o Luiz Fux, e todo mundo já conhece o Luiz Fux, já sabe para que lado a balança pende para ele. Não é nada favorável às pessoas do pensamento progressista, né? E o Glenn, desde que a denúncia foi colocada aí para a imprensa, teve as manifestações das pessoas, das autoridades, jornalistas, políticos falando sobre o caso. As manifestações políticas, jurídicas e jornalísticas também, né? A ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, repudia a denúncia e diz: tem como único propósito constranger o profissional, desrespeita a ADPF número 601 do STF, que é o que eu falei do Gilmar Mendes, que ele falou sobre a não investigação do jornalista, né? A PF não vê evidências de envolvimento de Glenn em ação de hacker. Veículos americanos também veem a denúncia como perseguição e uso do aparato estatal para constranger o jornalismo. O Noblar colocou no seu Twitter: em diálogos, Glenn se nega a dar conselhos a hacker e sugere que apaguem o conteúdo, né? Apaguem o conteúdo. Ele sugeriu, segundo a interceptação telefônica do Ministério Público, que os criminosos apagassem o material. Ele disse que não seria legal ele estar com esse materiais em mãos, mas ele, como jornalista, sim, guardaria o material para provar que ele tem esse documento dessas denúncias que a Vaza Jato colocou no ano passado e trouxe à luz a corrupção no sistema judiciário brasileiro. O Glenn vê a denúncia como retaliação do governo Bolsonaro e ataque a PF e o STF, né? Porque a PF não abriu investigação e o STF proibiu a investigação contra o Glenn, né? No caso, muita gente falou aí, né? O Rodrigo Maia: sem jornalismo livre não há democracia. A Anistia Internacional falou: a denúncia contra Glenn é extremamente grave. O Guga Chakra: liberdade de imprensa é um bem fundamental.
de uma sociedade democrática. E também teve uma notícia que fala que nem o FBI denunciou, no caso Snowden, o Glynn, naquela época que o Glynn trabalhava lá nos Estados Unidos. O Ciro Gomes, sem pé nem cabeça, esta denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, né? Quer dizer, muita gente se manifestando aí em apoio ao jornalista. O Reinaldo Azevedo fala o seguinte: a denúncia ridícula contra Glynn é abuso de autoridade. A Janaína Pascoal, como sempre, né, passando um pano para a situação, ela diz que respeita muito as liberdades, mas também sugere àqueles que estão criticando ler as páginas 52 e 62 dos diálogos, né, que o Ministério Público colocou na denúncia. Ela está se referindo aí ao que o Glynn conversou com os criminosos, dizendo aos criminosos que era bom que eles não permanecessem com esse material em mãos, mas que ele não poderia orientar os criminosos em nada, né? Lula falou: minha solidariedade a Glynn, no caso sobre o abuso de autoridade, né? Vítima de abuso de autoridade, né? Ele falando aqui. O Juca Kfouri se manifestou, tá aí o texto do Juca Kfouri falando. Tivemos também a Tabata Amaral, deputada federal, e também tivemos aí o Feliciano. O Feliciano, aí o pensamento dele você já sabe qual é, né? O jornalismo e o sigilo da fonte. A garantia constitucional do inciso 14 no artigo 5º diz o seguinte, da Constituição da República: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Ou seja, o jornalista pode pegar qualquer material de qualquer fonte, criminosa ou não, e desde que as informações tenham interesse público, ele tem o dever e a obrigação de publicar, e ele pode resguardar a fonte, não vai expor a fonte, porque a partir do momento que a fonte é exposta, o jornalismo perde a sua oportunidade de investigar e de desnudar os casos de corrupção, seja em governos, seja em partidos, seja em igrejas, seja em empresas, em qualquer ramo. O jornalista só pode trabalhar se ele tiver acesso a informações livremente, inclusive de fontes criminosas, porque é assim que o jornalista trabalha, desnudando o que está por debaixo dos panos da sociedade. E você se lembra do caso Snowden, né? O agente da NSA, ele é acusado de espionagem, foi para a Rússia, conseguiu asilo na Rússia, ele revelou que os Estados Unidos vazavam informações aí que detinham tudo sobre a vida privada dos seus cidadãos. No caso, usando o Google, a Apple e o Facebook. Ele mostrou que também os Estados Unidos espionavam embaixadas pelo mundo, inclusive o governo Dilma estava sendo espionado pelo governo dos Estados Unidos. Estava sendo espionado também entidades da América, da Europa, tudo isso com os Estados Unidos com interesses econômicos, interesses de domínio sobre o mundo inteiro. Então, o Snowden, que hoje não pode, é um criminoso considerado pelos Estados Unidos, tem no caso, asilo na Rússia, porque o Snowden renunciou à própria vida. Ele disse que, ao custo pessoal da sua própria vida, ele revelaria ao mundo o que os Estados Unidos estavam fazendo. E o Snowden procurou jornalista, entre eles o Glenn Greenwald, que era o jornalista do caso Snowden, e o Glynn lá nunca foi investigado no FBI por nada, porque ele é o jornalista. O jornalista, ele recebe o material. O jornalista tem o dever de divulgar as informações que ele recebe, seja contra partidos de esquerda, de direita, seja qualquer situação, ele tem o direito de resguardar a fonte e tem o direito também
de divulgar as informações de acordo com o interesse público, né? Teve o famoso caso de Watergate. Em 1972, o Partido Republicano invade a sede do Partido Democrata para fotografar documentos. E aí surgem dois jornalistas, que é o Bob Woodward e o Carl Bernstein. Esses dois jornalistas, eles escrevem matérias que mostram a ação do presidente Richard Nixon, que depois sofreu impeachment, quando mostrou as gravações que ele tinha envolvimento com essa invasão ao Partido Democrático, ferindo aí a privacidade do Partido Democrata. 5 pessoas foram detidas nessa época, né? E tudo foi mostrado ao mundo, desnudado, nesse caso aí do Watergate, graças a uma fonte apelidada de Garganta Profunda. Quer dizer, a fonte foi resguardada, porque se a fonte tivesse sido exposta, poderia sofrer represálias, ser assassinada, e o jornalismo, ninguém mais ia querer colaborar com o jornalismo, sabendo que sua vida estava em risco. Então, o que acontece no Brasil, o que acontece no nosso país, é um absurdo contra o jornalismo. E muitos estão aplaudindo aí essa situação. Por quê? Porque são jornalistas de direita, são juristas de direita, são pessoas que idolatram o Sérgio Moro. Então, colocam o Sérgio Moro no pedestal de altivez, de honestidade, porque o Sérgio Moro perseguiu a esquerda, prendeu gente talvez até corrupta de esquerda e preservou a direita. Não persegue ninguém da direita. Então, aqueles vazamentos da Lava Jato que ocorriam na hora que os delatores estavam ali não querendo falar, então a Lava Jato usava de lawfare, vazava investigações para a imprensa, para quando chegasse na mão da imprensa, a imprensa divulgasse, pressionasse os delatores, pressionasse os acusados. Então aconteceu o lawfare. Lawfare é quando você, mesmo que a pessoa não seja considerada criminosa, não tem nenhuma prova contra ela, quando você expõe ela na mídia, ela já está condenada pela opinião pública. Então dificilmente ela vai poder se defender, porque ela já é condenada antes de ser condenada realmente. Então a reflexão fica essa: como fazer jornalismo em um país em que a imprensa não é livre para noticiar, mesmo que os mitos e os heróis sejam mostrados como realmente o que são debaixo dos panos, que não são nada de heróis. Você vê que esse mesmo procurador foi aquele procurador que queria denunciar o presidente da OAB porque chamou o Moro de chefe de quadrilha, de corrupto. Então esse mesmo procurador é o mesmo procurador, ele idolatra o Sérgio Moro. Como outras pessoas idolatram o Sérgio Moro e estão usando a justiça como perseguição partidária. E o juiz de garantias, que foi colocado aí e foi sancionado até pelo presidente da República, está embargado lá, está pelo eliminado Toffoli, que diz que não vai entrar no momento o juiz de garantias. O juiz de garantias vem contra realmente esses juízes que abusam de autoridade, que querem perseguir politicamente seus adversários. Com o juiz de garantia, a transparência, a equidade e a justiça realmente vai ser feita. Mas ver que esse caso do Greenwald, um caso de perseguição, porque o cara mostra as entranhas da Lava Jato, como realmente funcionava a Lava Jato, ele ser perseguido por isso, por mostrar a verdade que estava debaixo dos panos, porque as pessoas querem permanecer com suas mentiras, acreditando que o Moro era Deus, que a Lava Jato é a instituição máxima da República, sendo que a Lava Jato, segundo economistas
jornalistas e advogados e especialistas, a Lava Jato destruiu empregos, acabou com empresas, fez investigações que mostrou alguns casos de corrupções, mas ao mesmo tempo usou esse aparato da justiça para perseguir pessoas. E a Vaza Jato, que as reportagens do The Intercept mostravam tudo isso, e o cara ser criminalizado por isso, por mostrar essa situação, eu pergunto, que país é este, né? Não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar que nenhum jornalista, concorde ou não com as ideias dele, seja impedido de exercer sua profissão, de exercer o seu direito de se expressar e de colocar as informações em primeiro lugar. É isso, galera, essa reflexão, para que não aconteça mais situações como essa aqui no nosso país.